O nosso boa noite a todos, que Deus nos abençoe, o nosso Pai, o nosso Criador, Jesus, o amigo de todos os momentos. Jesus é o nosso amigo dos momentos felizes da nossa vida e dos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus também é o nosso amigo. Que nós possamos ser envolvidos pelos guias da casa, nossos anjos da guarda também que nos acompanham na atividade, às vezes difícil, de nos guiar no caminho do bem, já que o nosso mundo é um mundo de ilusões, de situações em que nós nos deixamos arrastar por ideias, por situações que nem sempre correspondem à realidade e que nem sempre contribuem com a nossa evolução. Como foi dito, o tema da noite é os atributos da divindade, Deus. Se nós recordarmos lá no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus havia uma ideia de Deus bem diversa daquela que Jesus veio apresentar e daquela que Allan Kardec nos revela depois no século XIX. Eles acreditavam que Deus tinha os mesmos vícios, os mesmos defeitos dos homens. Deus se irritava, Deus se vingava, Deus castigava. O Senhor dos Exércitos, Deus, que comandava, e que aqueles que estivessem com Deus estariam bem, mas aqueles que não estivessem seriam esmagados por Deus, castigados. Jesus veio em torno de 1.300 anos depois de Moisés, e ele ensina-nos a chamar Deus de Pai. Ele fala na prece, Pai Nosso. Ele fala, o meu Pai. E a palavra, quando ele nos diz Pai, ele está nos aproximando de Deus, porque então até aquela visão de um Deus distante e que nos comandava com mãos de ferro e que nós devíamos temê-lo, como alguns ainda acreditam hoje que Deus deve ser temido. Eu sou temente a Deus. Deus não deve ser temido, Deus deve ser amado, Deus deve ser respeitado. Mas não ter medo de Deus é como uma relação, fazendo uma analogia com os nossos pais. Nós devemos amar os nossos pais terrenos, nós devemos respeitá-los. Hoje a relação evoluiu e nós devemos, mas mesmo assim, nós devemos compreender que eles estão ali para nos guiar, os pais terrenos. Eles têm a função de nos guiar, nos passar as informações, nos dar um bom caminho, boas informações para que nós, utilizando as informações paternas, maternas, nós possamos seguir adiante na Terra, buscando a nossa evolução. Em relação a Deus, isso é muito mais realidade. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele a quem nós devemos tudo. Existir, estar aqui, pensar, ter uma consciência. Nós temos consciência. Nós sabemos quem nós somos, sabemos que estamos aqui, nós temos noção de tempo, de situações, nós sabemos que estávamos em outro lugar antes, estamos aqui, depois vamos ter outros compromissos. Nós temos essa noção, porque temos uma consciência. Então, quanto mais nós devemos ser gratos a Deus, em função de tudo isso que Ele nos proporcionou a todos nós aqui deste mundo e dos outros mundos, porque, segundo a nossa doutrina, há outros mundos habitados. Há outros locais onde a evolução continua. Há mundos muito mais evoluídos que a Terra. Nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, onde o nosso entendimento é limitado, onde o nosso sentimento ainda não está plenamente desenvolvido, mas nós estamos aqui na escola mais adequada para nós. Se estivéssemos no mundo mais evoluído, estaríamos deslocados, porque lá o bem reina, lá o equilíbrio, a harmonia, e nós ainda trazemos inclinações negativas, nós trazemos ainda imperfeições. Aqui é o lugar mais adequado para o nosso aprendizado com os nossos semelhantes. Mas Allan Kardec pergunta, onde nós podemos ter provas da existência de Deus? Como podemos? Onde estão? Os Espíritos respondem a Kardec, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Observai tudo ao vosso redor, tudo que não é criação do homem, e a razão vos responderá.
E Allan Kardec complementa: o universo existe, logo ele tem uma causa. Negar que ele tem uma causa é acreditar que o nada tenha feito alguma coisa. E o que é o nada? Ou um acaso? Então, de um axioma é um princípio que já é aceito por todos, e já é entendido e aceito, que não se discute mais. Não existe efeito sem causa. Então, observando tudo ao nosso redor, universo, galáxias, tudo, nós vamos entender que há, e se nós estudarmos as leis da física, da química, da biologia, nós vamos ver que o acaso realmente não existe. Há uma programação, que é um planejamento, que houve um estabelecimento de leis ali para que tudo funcionasse como funciona. Kardec até faz uma pergunta: mas alguns acreditam que o que existe está nas propriedades mesmas da matéria. Aí os espíritos dizem: mas essas propriedades também são efeito. Sempre tem que ter uma causa inicial para tudo. Se há propriedades nos elementos que nós manipulamos aqui na Terra, essas propriedades são dadas também, foram criadas também. Então sempre há uma causa por trás de tudo, uma causa inicial. E essa causa nós chamamos de Deus. Ele é a suprema inteligência, como diz Allan Kardec. Então Allan Kardec começa a estudar os atributos, porque nós não podemos entender, nós, a essência de Deus. No nosso limite intelectual, evolutivo, nós não temos como entender qual é a essência de Deus. Não há como, a nossa inteligência é muito limitada. Nós dizíamos, há outros mundos onde a inteligência é muito maior do que a nossa. O homem mais inteligente da Terra ainda vai ser muito pouco inteligente perto desses mundos mais evoluídos. Então, os nossos limites, os nossos sentidos, impedem que nós possamos perceber, entender, compreender mais Deus, a sua essência. Mas nós podemos fazer uma ideia dessa essência de Deus, dessa grandeza de Deus, estudando seus atributos. E aí Kardec começa iniciando no livro A Gênese, no capítulo 2 da Gênese, livro dos Espíritos também, ele estuda, mas aqui no capítulo 2 ele começa a estudar. Ele começa pela inteligência, falando dessa inteligência que tudo prevê, tudo provê, que criou tudo, que é a máxima inteligência que existe no universo, porque se houvesse outra inteligência, esta seria Deus. Então Deus é essa suprema inteligência, causa de tudo, criador de tudo que nós conhecemos. Depois ele fala que Deus é eterno. É porque é uma distinção entre eterno e imortal. Deus é eterno por quê? Porque ele não teve princípio. Se ele tivesse tido princípio, ele teria sido criado. Então, esse que criou ele seria Deus, na verdade. Então, Deus, para que Deus seja Deus, ele tem que existir sempre, de toda a eternidade. Então, Deus é eterno, não teve princípio e não tem fim. Nós tivemos princípio, porque fomos criados. Então, nós somos imortais. Nós tivemos princípio, mas não vamos ter fim. Ainda para nós também é difícil de entender isso. Essa questão de ter tido princípio e não ter fim. Os Espíritos dizem, é o que nós podemos dizer no momento, porque a nossa capacidade de entendimento não vai muito além. Mas, através das comunicações mediúnicas, através das regressões que se fazem, fazendo a pessoa regredir no tempo, a gente vê que os Espíritos são muito antigos. Então, a imortalidade é uma realidade. Nós somos imortais, só que nós vamos tomando diversos corpos através dos milênios, até que um dia nós alcancemos uma perfeição relativa. Absoluto, somente Deus. Deus é a perfeição absoluta. Nós vamos alcançar a perfeição relativa, que vai nos ajudar a entender tudo. Entender Deus, entender o universo, vivendo uma comunhão perfeita com Deus, com outros que vão estar conosco e ajudando nessa criação divina, participando mais ativamente em outros níveis da criação divina. Então, Deus, ele é eterno. Deus é único. Se houvessem muitos deuses, não haveria, e cada um pensasse de um jeito, não haveria estabilidade no universo. O que um criasse, o outro podia desfazer. Se nós pensarmos somente em nós, aqui na Terra, que nós já temos um pensamento, cada um tem um pensamento, e nós questionamos Deus, cada um do seu jeito, a gente acha que determinada coisa não devia ter acontecido, que determinada lei não devia ser desse jeito,
Por que Deus não fez dessa forma? Nós, na nossa capacidade muito pequena, a gente quer questionar Deus e dizer, não, por que Deus não fez desse jeito? Sendo que Deus é um oceano e nós somos uma gota d'água, nós devemos questionar o oceano em relação ao que Ele criou, por que Ele fez e por que Ele estabeleceu dessa forma. Mas é coisa de criança, é coisa infantil, é do nosso nível evolutivo. Então Deus, Ele é único. Deus é imutável. Deus não se modifica, Deus não se transforma. Para que Ele seja perfeito, Ele não pode sofrer transformações. Alguma coisa perfeita não se transforma, não se modifica. Nós estamos em transformação e modificação porque nós estamos em evolução. Deus não está em evolução. Deus está no seu nível, Ele é daquele jeito, desta forma. Nós estamos num processo evolutivo. E isso tudo reflete-se nas nossas leis. Se nós olharmos desde da época primitiva, como nós nos portávamos, depois o avanço, depois na época medieval, tudo isso, como é que foi mudando os conceitos, como é que vão mudando as coisas? Porque nós fomos nos transformando, nós fomos evoluindo. Então, nós sofremos transformações, modificações no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir, e vamos entendendo melhor as coisas. Quando a gente entende melhor, a gente vai aperfeiçoando o nosso modo de agir, de pensar e as nossas leis, para que elas se assemelhem à lei divina. Então, Deus, Ele é imutável. Deus é eterno, Deus é único, Deus é imutável. Deus não está sujeito a modificações da matéria, como senão Ele não seria imutável. Deus é infinitamente bom e justo. Nós não podemos conceber ninguém que possa ser melhor ou mais justo do que Deus. Deus, Ele é o máximo do amor. Aí é aquela definição de João, Deus é amor. Definindo de uma forma simples, mas a essência de Deus é amor. Isso nós podemos entender, que Deus é amor. Que as suas leis, elas são regidas e são criadas por esse amor de Deus. Então Ele é bom e Deus é justo. Não há ninguém mais justo do que Deus. Nós podemos até, na nossa pequenez, ficar questionando as coisas porque nós não entendemos. Nós temos uma visão, normalmente, de uma única existência e aí nós questionamos tudo dessa forma. Mas Deus é infinitamente bom e Deus é justo. E o seu amor cobre todo o universo, estabelece essas leis todas que nós temos e a tudo prevê e tudo provê o Criador. E Ele nos ama a todos nós da mesma forma. Allan Kardec perguntou se há distinção para Deus, se alguém segue o caminho reto e chega à perfeição. O outro veio nos tropeços, e chegou à perfeição. Se para Deus havia alguma distinção, se Deus ia olhar de uma outra forma, os Espíritos dizem, não, para Deus todos são iguais. Somos todos iguais para Deus, não importa se um chegou antes, outro chegou depois, Ele ama a todos da mesma forma, do mesmo jeito, independente do tempo que nós tenhamos levado, dos erros que nós tenhamos feito. É só olhar quando Jesus fala lá do filho pródigo, e Ele fala justamente disso, do filho que retornou, depois de ter errado muito, ele retorna, e aí o pai o recebe com grande alegria, coloca o anel, faz um grande banquete, e o abraça, porque está lhe recebendo, como tinha ao seu lado aquele que estava sempre com ele. Então, para Deus não há distinção em relação a essas situações. Deus nos ama da mesma forma. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Não há ninguém que tenha mais poder do que Deus. E esse poder de Deus se expressa nessa criação, que Deus faz de forma contínua. Deus está sempre criando. É da essência divina criar. Nós olharmos uma pessoa na Terra que ela é muito criativa, um artista, da essência da pessoa fica criando. Ela cria coisas, cria. Deus é num grau infinito isso, de criar, de fazer coisas, e é sempre, Deus está sempre criando no universo, está sempre criando novos espíritos, está sempre emanando de Deus isso. É eterno essa criação,
isso que emana de Deus. Então Deus tem todo o poder, porque se houvesse alguém com mais poder do que esse seria Deus, nos diz Allan Kardec. Então sempre, para que Deus não deixe de ser Deus, ele tem que ser infinito em todas as perfeições. Tem que ser o máximo em todas as perfeições que nós possamos imaginar. Porque Allan Kardec diz, mas analisando, Deus é eterno, único, imutável, nós fazendo essas infinitamente bom, justo, onipotente, se nós fizermos uma análise dos atributos, nós fazemos uma ideia precisa de Deus, eu dizer não, porque a nós falta o sentido, falta desenvolvimento. Isso, do nosso ponto de vista terreno, isso é o máximo da perfeição que nós conseguimos imaginar. Fazendo ainda analogias, comparações, é o máximo que a gente pode imaginar. Mas Deus é muito mais do que isso e deve ter outros atributos que nós não conseguimos alcançar no nosso nível, na nossa Terra, no nosso planeta. A compreensão que um Santo Agostinho tem de Deus é completamente diversa da nossa. O nível que ele está de evolução é um nível que lhe permite entender Deus num grau muito superior à nossa compreensão. A compreensão que o Bezerra de Menezes tem de Deus é diferente da nossa. O sentimento que ele tem com Deus, também, o desenvolvimento do sentimento que ele tem com Deus, é maior do que o nosso. Paulo e Jesus, e mesmo Jesus, o que Jesus sabe, o que Jesus são níveis, são graus de evolução em tudo isso. Nós vivemos em graus de evolução. Por isso que os Espíritos falam a Kardec que existe uma escala de evolução. E aí Allan Kardec bota de forma didática para que a gente entenda que há muitos níveis da evolução. E cada nível de evolução nós vamos desenvolvendo a inteligência, o sentimento e alguns sentidos que a gente não tem, que a gente não sabe e a gente vai desenvolver ainda nessa longa jornada que é a evolução. Então assim a gente faz uma pálida ideia dos atributos de Deus, da divindade, de como Ele é bom para nós, de tudo, da sua perfeição. Deus é a perfeição máxima. Então, nós fazemos uma pequena ideia do que seja Deus. E tudo isso que os Espíritos fazem, quando eles nos fazem recordar ou nos ensinam a respeito dos atributos de Deus, é para que a gente modifique o olhar em relação a Deus, todos nós, possamos entender a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, e possamos nos relacionar melhor com Deus. Ter uma melhor relacionamento com Ele, para que Ele não seja para nós alguma coisa distante, mas que seja próximo, não sendo humano, porque a imagem que havia de Deus antigamente é que Deus era um ser humano, tinha corpo, tinha braço, tinha perna. Nós usamos a expressão, diz Allan Kardec, os olhos de Deus, a mão de Deus, apenas como uma imagem, porque Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não tem forma. Ele está livre de formas, Deus. Ele não tem forma. Tudo que tem forma é limitado. Deus é ilimitado, então ele não tem forma. Mas nós usamos isso como apenas para que nós possamos fazer uma ideia, fazer uma explicação, dizer, a gente usa essas expressões humanas, nossas. Mas Deus está acima de tudo isso, de forma. Então nós precisamos aprender a nos relacionar melhor com Ele. Jesus nos mostrou um caminho quando muitas vezes ele exemplificou a questão dele fazer a sua prece, dele conversar com Deus. Não porque Jesus se afastava da multidão e ele ia fazer a sua meditação, a sua reflexão e a sua comunhão com Deus por meio da prece. Então é um caminho nós meditarmos e pensarmos no Criador. A prece ela abre esse canal para que nós vibremos numa outra faixa que não é a faixa habitual da nossa vida. A gente vive numa faixa normalmente a mesma aqui. Em alguns momentos ela oscila. Mas quando nós fazemos uma prece, a gente abre-se mais, a gente eleva o padrão. E aí a gente consegue entrar numa faixa um pouco melhor de onde a gente recebe ali energias, pensamentos, vibrações. E a gente consegue compreender um pouco mais. Então, esses atributos sobre que a gente medite, a gente vai meditando, a gente possa meditar. Os filósofos meditavam muito, eles faziam muitas reflexões. Eles chegavam à conclusão das coisas meditando, observando, analisando, pensando.
O hábito da meditação é importante, a gente aprender a meditar, a gente ter um momento do dia em que a gente se aquiete, pense na vida, pense em si, pense em Deus, reflitamos sobre nossos atos, pensamentos, o que é que nos move no nosso dia a dia, para onde é que nós estamos nos encaminhando na atual existência, se continuarmos no mesmo passo que nós estamos hoje, para onde é que nós estamos caminhando, para onde é que nós estamos indo? Nós estamos nos aproximando da perfeição, aproximando de Deus, ou nós estamos indo para algum caminho que pode nos levar a um risco maior, a uma queda maior? É para isso que servem esses momentos de meditação, de reflexão em torno dessas questões espirituais e principalmente Deus, pensar em Deus. Deus aguarda de nós que nós avancemos, que nós nos esforcemos, que nós estejamos com Ele, que nós nos aproximemos dEle. Fazer uma prece é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Ele, é pensar nele. Os Espíritos dizem fazer uma prece. E o meditar é essa continuação dos pensamentos positivos, a gente continuar nos pensamentos positivos para estabelecer novos pensamentos que nos ajudem a enfrentar as dificuldades no nosso dia a dia. A gente precisa substituir pensamentos ruins por pensamentos novos, pensamentos mais elevados. Deus sempre está conosco, não há dúvida. Mais que nós erremos, nós façamos as coisas, Deus está sempre conosco. Nós nem sempre estamos com Deus por atitudes, por situações. Nós já contamos uma vez, mas vale recordar daquele homem que acordou de manhã e ele fez uma prece. Meu Deus, eu vou trabalhar hoje, sair para trabalhar, que Deus esteja comigo em todos os momentos do meu dia. Onde eu estiver, que Tu esteja comigo, Senhor. E pediu insistentemente que Deus estivesse com ele. E quando ele foi tomar o café da manhã, saiu do quarto, foi tomar o café da manhã, ele percebeu que o café estava morno. E aí ele já reclamou com a esposa. Mas como é que pode? Um café morno? Tem que trabalhar, tem que tomar isso. E aí já reclamou com a esposa. Ele foi para o quarto para pegar as roupas, para se vestir, e as crianças correndo e fazendo, os filhos dele, fazendo a bagunça. E de repente viu que a camisa estava amassada. Ele chamou a mulher, olha só, olha o que seus filhos fazem. A camisa toda amassada, e aí reclamou. Com a esposa novamente, ela disse, calma, ela foi lá, passou a camisa, entregou para ele. Ele ia saindo pela porta, ele encontrou seu sogro, que vinha lhe pedir alguma coisa para ele. Aí que ele se aborreceu mesmo, se irritou e ficou discutindo ali com o sogro. E quando ele viu, ele perdeu o ônibus. Aí foi o final do seu dia mesmo. À noite ele ia numa sessão mediúnica. Ele participou da sessão mediúnica. Chegou lá na sessão mediúnica, sentou, havia as pessoas, os médiuns, e aí ele disse assim, hoje o dia não foi fácil. Eu pedi tanto para Deus estar comigo, mas o dia foi tão difícil hoje, foi tão complicado. E aí, através de um médium, um mentor responde, meu irmão, é preciso pedir para Deus estar conosco, mas você tem que compreender uma coisa, é preciso também estar com Deus, pelos nossos pensamentos, atitudes, atos, compreensão, para que nós estejamos com Deus também, tanto quanto Ele está conosco. E é a realidade. Nós fazemos a nossa prece, nós desejamos que Deus esteja conosco, nós pedimos as bênçãos de Deus, mas às vezes a mínima situação que se opõe, que nos incomoda, a gente já esquece que fez um pedido, esquece que fez uma prece a Deus e já começa a criar confusão, situações que vão se somando, e aí quando chega no final do dia a pessoa está num estado, como se diz, de nervos ali, incomodado, infeliz. Deus é essa harmonia universal, é essa paz universal, é essa natureza que Ele criou, que nós vemos tão bonita e que nos serve para reflexões. Se nós estamos com dificuldade de pensar em Deus, vamos então a um local onde haja natureza, onde possamos olhar o céu, olhar a criação divina, os animais, olhar um pássaro, olhar, observar tudo isso, se acalmar um pouco. Não vale a pena nós
respondermos as coisas, fazemos as coisas de forma intempestiva, porque aconteceu alguma coisa, a gente já quer revida. Não, vamos nos afastar e vamos para um local como este, onde nós possamos ver toda a criação divina, toda a bondade de Deus, toda a harmonia que há em uma rosa, a harmonia que há ali em cada pétala, em cada... que foi criado por Deus, que a biologia estuda e diz houve uma evolução, mas essa evolução, ou tudo isso, foi a lei de Deus que deu o impulso e fez a evolução que chegasse naquele ponto para que nós tivéssemos aquela rosa, aquela flor, aquele animal que nós vemos hoje, tudo isso fruto dessa inteligência divina, desse amor, que nos dá tantas oportunidades quanto nós precisamos, e por isso nós estamos reencarnados. Nós estamos aqui hoje, disse a página ali, recapitulando, nós estamos recapitulando o nosso passado, porque nós erramos muito, nós voltamos porque Deus nos permitiu. Uma das leis de Deus é a reencarnação. Então, nós estamos aqui reencarnados novamente para aprender, para mudar, para se tornar melhor. Não é para repetir o que a gente fez no passado, isso já fez. É para tentar um novo caminho, hoje com esse conhecimento de Deus, do Cristo, da imortalidade. Nós estamos aqui para isso. Manuel Filomeno, em um dos seus livros, quando ele encerrou as atividades que ele havia acompanhado um grupo de desencarnados e encarnados, onde participava da equipe ajudando as pessoas, no final da reunião, da atividade, quando ele ia voltar para a sua colônia, onde ele vive, a colônia espiritual dele, o mentor fez uma prece junto com eles, com o hábito salutar de agradecer a Deus, e o mentor dizia assim: nós somos o que nós fomos. Senhor, ajuda-nos a ser aquilo que nós devemos ser. Que Deus nos ajude a ser aquilo que nós devemos ser. Nós somos seus filhos, mas que nós possamos agir como seus filhos no dia a dia, no cotidiano, com as pessoas que nós convivemos. Nós agradecemos à casa pela oportunidade, aos irmãos pela atenção. Que Deus, que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos. Obrigada, Ricardo.